Glória a Deus. Profeta Zacarias, capítulo 8. E hoje nós vamos começar nesse mês de maio, conforme eu disse, tratando a respeito da família restaurada ou da restauração da família. Esse é o nosso objetivo durante todo o mês de maio. Começamos na quinta-feira já fazendo uma pré-anunciando esse tema. Hoje de manhã já tratamos disso na escola bíblica e também agora todos os dias até o final desse mês. A partir de amanhã, 6 horas da manhã, reunião de oração com os homens e 7:30 da noite com as mulheres. Mas a igreja toda pode vir de manhã e pode vir à noite. O fato é que tanto à noite quanto de manhã, nosso objetivo principal é orar em favor das famílias, principalmente para que Deus esteja restaurando as famílias, ok? Então, a partir de amanhã, todos os dias de manhã, nós estaremos orando ao Senhor durante essa semana, e depois todas as quintas-feiras. Então vamos ver o que diz a palavra de Deus, aí em Zacarias capítulo 8, diz assim a palavra do Senhor, capítulo 8 de Zacarias, pode passar e controla aí, porque esse negócio falha aqui. Ok? Veio a mim a palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho os zelos dela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-se-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão o seu arrimo, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas, e nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: se isto for maravilhoso aos olhos do restante deste povo daqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirando da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós, que nestes dias ouvis as palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado. Porque antes daqueles dias não havia salário para homens, nem os animais lhes davam ganho, nem havia paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo. Porque eu incitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante desse povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque haverá sementeira de paz, e a vide dará o seu fruto, e a terra a sua novidade, e os céus o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isso. E há de acontecer, ó casa de Judá, ó casa de Israel, que assim como fostes maldição entre as nações, assim vos salvarei, e sereis bênção. Não temais, e sejais fortes as vossas mãos. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer-vos mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi. Assim pensei de novo em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nesses dias. Não temais. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com seu próximo. Executai o juízo nas vossas portas, segundo a verdade, em favor da paz. Nenhum de vós pense mal no seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. A palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos:
O jejum do 4º mês, e do 5º mês, e do 7º mês, e do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria e festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de muitas cidades irão a outra dizendo: vamos depressa suplicar o favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações, pegarão, sim, na orla das vestes de um judeu, e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Amém? Senhor Deus, Pai querido, em nome de Jesus, aplica, Senhor, as lições desta poderosa profecia ao nosso coração, especialmente no contexto de restaurar as nossas famílias, de despertar com Teu Espírito cada família aqui presente e cada uma que nos acompanha pelas redes sociais, a voltar para o Senhor, a ter essa experiência de voltar a obedecer com integridade de coração a palavra santa do Senhor. Ó Deus querido, dar-te pressa em socorrer as famílias, ó Deus amado, em restaurar as famílias, em permitir, ó Deus, em o nome de Jesus, que os teus propósitos, a tua casa e o teu culto sejam restaurados na nossa casa. Em o nome de Jesus, Senhor nosso e da igreja. Amém, amém, glória a Deus. Fica aí com a sua Bíblia aberta para nós tirarmos algumas lições e tirarmos proveito espiritual desta profecia do profeta Zacarias, profetizada aí cerca de 470 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Entre o ano 520 e 470 antes de Cristo. Com certeza, Espírito Santo trará ao seu coração e às famílias aqui presentes essa palavra de restauração. O tema desse ano para o nosso mês da família é restauração da família. Quero tratar com os irmãos a respeito desse tema, eu e os demais pastores da igreja, em todos os contextos, com as crianças, com os adolescentes, com os jovens, com os adultos, na SAF, na UPH, no MIFAC, nos nossos ministérios, nas forças de integração, nos momentos de oração, a semana de oração, as quintas-feiras de oração, enfim, nosso objetivo é de fato conclamar todos os membros da nossa igreja a um tempo de restauração, de voltar ao Senhor, de trazer a nossa família bem firmada diante do altar do Senhor e sobre a rocha que é Cristo Jesus. Amém? O versículo que eu gostaria que você marcasse como devocional para esse mês é Salmo 115, versículo 14. Diz assim: o Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossas famílias. Marque esse texto na sua Bíblia, né? Esse é o texto áureo, o texto inspirativo para esse mês. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossas famílias. Gostaria de dizer a todos que estão aqui presentes, que estão nos acompanhando em casa, pelos canais da nossa igreja, pelas redes sociais, de repente você que está em casa ou aqueles que estão aqui, pode até estar um tanto desanimado com a sua família. De repente você veio aqui hoje bastante desanimado. E no seu coração você tem pensado que a família que você tem não é a família que você pediu a Deus. De repente você tem estado muito decepcionado com a sua família. E tem até começado a crer no seu coração que essa não é a família que você pediu a Deus. Não é a família dos seus sonhos. De repente isso tem passado pela sua mente, né? De repente você já pensou, tem pensado em desistir, em chutar o balde, em abandonar, em bater em retirada.
Nessa pandemia nós vimos muito isso. Essa pandemia, além das dificuldades e das adversidades que ela trouxe, ela também externou feridas que já existiam em muitas famílias que pareciam saudáveis, muitas famílias que pareciam harmônicas ou harmonizadas, e de repente com essa pandemia, muitas feridas vieram à tona, mostrando que essas famílias na realidade estavam enfermas, muitas delas sangrando e outras até agonizando, e nesta pandemia, muitas não resistiram. Muitos maridos, literalmente, jogaram a toalha, desistiram, foram embora. Muitas mulheres, muitas esposas também. Muitos filhos desajustaram ainda mais com seus pais. E nós vimos, infelizmente, não só na nossa comunidade, mas em todo o Brasil e na comunidade cristã, inclusive espalhada pelo Brasil afora, muitas famílias em rota de colisão nesse contexto da pandemia. Quando por necessidade, por causa das recomendações das autoridades, tivemos de ficar em casa, tivemos nossa mobilidade tolhida ou diminuída, e isto aumentou então o estresse no seio das famílias. E muitos pais já não sabiam mais como lidar com os filhos não sabiam como ter comunhão com os pais, e também ao mesmo tempo há um desajuste muito grande entre marido e mulher. E nós temos visto isso. Por isso que, mais do que nunca, é tempo de chamar as famílias à restauração. É tempo de chamar as famílias para se firmarem novamente sobre a rocha e para se posicionarem de novo diante do altar. Chamar essas famílias para voltarem para a palavra e viverem a palavra e priorizar a palavra novamente no lar. Esse é o papel da igreja. Esse foi o papel de Zacarias, foi o papel de Ageu. Ageu e Zacarias foram contemporâneos. Ambos profetizaram logo depois do cativeiro. E ambos tiveram como pano de fundo o mesmo objetivo, o objetivo de chamar o povo à restauração. Tanto Ageu teve como objetivo na sua profecia trazer a restauração do templo, a restauração do culto, a restauração das famílias, voltando para Deus. Também Zacarias, da mesma forma, profetizou, chamando a atenção do povo para a restauração dos propósitos de Deus em cada família, a restauração do culto, a restauração do templo, a restauração de Judá. Ambos os profetas estavam agora chamando o povo à restauração. E também hoje, fazendo o mesmo papel daqueles profetas, o meu papel é chamar todas as famílias da nossa comunidade presbiteriana de Cuiabá à restauração, chamar aquelas famílias que passaram por lutas e adversidades, dificuldades no contexto dessa pandemia à restauração, aqueles casais que entraram em atrito, ficaram estressados e muitos inclusive pensaram em se separar, pensaram em divorciar. Agora meu papel é chamá-los à ordem, chamá-los à palavra e dizer que Deus odeia o divórcio e que Deus quer a unidade da família. Esse é meu papel profético, que o nosso Deus é o Deus da família e portanto não tem que passar pela mente e nem pelo coração de cristão nenhum, de crente nenhum, o divórcio, a separação. Não, você pode até não ter a família dos seus sonhos, pode achar que a sua família não é a família que você pediu a Deus, entretanto é essa família que você tem, é essa que você tem que investir nela, é essa que você tem que valorizar, é essa que você tem que honrar, é essa que você tem que respeitar, se é um cristão verdadeiro. Esse era o papel do profeta, chamar o povo a essa experiência de restauração. De repente, você que está me assistindo, os que estão aqui participando desse culto, oferecendo esse culto ao Senhor, pode estar se achando fraco, impotente, mas o problema, na verdade, não é se achar fraco e impotente. Na realidade, o problema é pensar que é forte.
Esse é que é o problema. É pensar que é forte e pensar que você pode resolver os problemas da sua família à sua maneira. Esse é que é o problema. É pensar que com os seus braços, com a sua capacidade, você pode resolver. Esse é que é o problema. Na realidade, grandes homens e mulheres ao longo de toda a história da igreja, eles foram diferentes e fizeram a diferença exatamente a partir do momento que reconheceram a sua fraqueza. O próprio apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, disse: quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Quando eu reconheço a minha fraqueza, eu peço o socorro do Senhor, e eu descanso no socorro do Senhor. Na época de Ageu, o povo, agora recém-chegado do cativeiro, e eles chegaram e começaram a reconstruir o templo. Logo depois, pouco depois, esqueceram daquela reconstrução e foram cuidar das suas coisas, cuidar dos seus interesses. Cada um foi cuidar da sua casa e dos seus negócios, e o templo do Senhor ficou abandonado. E mais do que o abandono da construção física, da reconstrução física do templo, o culto ao Senhor foi abandonado. Nas casas não se fazia mais culto, as crianças que estavam nascendo não sabiam mais o que era culto doméstico, os propósitos de Deus tinham sido abandonados. Cada um estava interessado e preocupado com os seus propósitos. Por isso que Deus levantou Ageu e logo depois levantou Zacarias. E ambos os profetas tinham essa missão de chamar o povo à ordem, trazer o povo à consciência novamente e dizer: é tempo de se reconciliar com Deus, é tempo de buscar essa restauração. A família saudável, a família restaurada, é família realmente fundamentada sobre a rocha e diante do altar. Meus queridos irmãos, eu entendo, dos muitos objetivos de Deus com essa pandemia, um deles foi mostrar que nossas famílias, mais do que nunca, precisam de restauração. Mais do que nunca, nossas famílias precisam estar bem fundamentadas na palavra, sobre a rocha. Mais do que nunca, homens e mulheres crentes, cristãos verdadeiros, precisam estar diante do altar, quebrantado diante do Senhor, porque mais do que nunca, a família foi e tem sido tão vilipendiada quanto nos nossos dias. Então nós precisamos disso. Nós temos asseverado aqui pelo menos ao longo de 12 anos, eu tenho dito isso constantemente aqui, que o nosso Deus é Deus da família, e que em qualquer circunstância, Deus não desiste das nossas famílias. Deus não desiste da nossa família, nem quando nós falhamos, Ele não desiste. Ele não desiste. A bondade e a misericórdia de Deus certamente estarão à disposição do seu povo todos os dias. Nosso Deus é Deus da aliança, e a essência da aliança, marque aí na sua Bíblia, Gênesis capítulo 28, 15. A essência da aliança, Deus dizendo: eis que estou contigo, te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Também, marque aí, Levítico 26, versículo 12, diz lá: andarei entre vós, e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Então a essência da aliança, Deus de maneira unilateral assumiu três compromissos com o seu povo, portanto 3 compromissos com a família, claramente. Primeiro, serei contigo, ou seja, serei com a sua casa. Segundo, te guardarei. Terceiro, não te desampararei. A palavra que aparece aí, não desampararei, significa não te deixarei para trás, não te deixarei só. Eu vou seguir sempre sendo o seu Deus, para que vocês sejam o meu povo. Deus não desiste de nós, mas Ele constantemente está nos chamando a esse
retorno, a esse conserto, a essa restauração, a essa renovação da aliança com Ele. De fato, Deus não desiste das nossas famílias, por isso também nós não podemos desistir, mesmo quando elas forem diferentes das nossas expectativas. Não desista, não desista. A vitória, diz um dos nossos hinos, não é daqueles que correm melhor, nem dos fortes. A vitória é daqueles que seguem fiéis e que não desistem. Quem não desiste é que vence. É isso que a palavra diz para nós. Esse capítulo 8 de Zacarias, ele fala para nós das futuras bênçãos de Jerusalém. Aliás, daí do capítulo 8 até o capítulo 14, o final da profecia de Zacarias, nós temos aí o profeta descrevendo o futuro do povo de Deus. Ele está falando aí da restauração, ele está falando de um tempo em que a hipocrisia será eliminada do meio da comunidade, restaurada. Então, se existe hipocrisia ainda na sua família, se não está existindo sinceridade verdadeira, se o marido e mulher, se filhos não se comportam no contexto da família sem cera, é porque ainda não temos aí uma família restaurada. Porque segundo a profecia, naquela família restaurada do futuro, não haverá hipocrisia, e casamento nenhum, família nenhuma, consegue se estabelecer sobre a hipocrisia, sobre a mentira. Não tem como. Não tem como. Quando Deus, anos atrás, por volta do ano 750, 730, usou o profeta Oséias para avisar Israel, as 10 tribos do norte, ele diz: tem uma contenda contra os habitantes da terra, porque 3 coisas têm faltado. E ele diz lá quais: a primeira, verdade; a segunda, amor; a terceira, conhecimento da palavra de Deus. E essas 3 coisas têm faltado nas famílias que precisam de restauração. Quando não há restauração, está sobrando mentira, falsidade de marido, falsidade de esposa, falsidade dos filhos. Está sobrando lá falta de amor, né? Falta de amor. Dentre os grandes problemas do divórcio, um deles é a falta de amor. Um sai, vai embora e não pensa nas consequências, não pensa no resultado, nem no desenvolvimento dos filhos ou das filhas, e nem na situação que vai deixar para trás. Simplesmente vai. Eu mereço ser feliz. Que felicidade é essa? O profeta está dizendo que na comunidade restaurada não vai haver mais essa hipocrisia. Essa hipocrisia será eliminada. Mas ele vai deixar claro aí, né, que parte dessas bênçãos profetizadas aqui no capítulo 8, na realidade isso era muito comum no Velho Testamento, isso é uma verdade na experiência de todos os profetas do Velho Testamento. Elas têm, muitas delas, um cumprimento próximo e um cumprimento distante. Nesse caso, parte dessas promessas começaram a ser cumpridas já no primeiro advento, na vinda de Jesus. Mas, claramente, a plena realização, o pleno cumprimento dessas promessas se dará na segunda vinda de Jesus, no segundo advento. Ou seja, naquele dia glorioso do retorno de Jesus, quando aí sim, como uma família perfeita, sem pecado, nós viveremos para sempre, onde não vai haver mais traição, onde não vai haver mais choro, não vai haver mais sofrimento, mais lágrima. Seremos de fato a família que Deus planejou na eternidade, com muitos filhos parecidos com o unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, Zacarias, conforme eu disse, que profetizou entre o ano 520 e 470, contemporâneo de Ageu, o grande objetivo dele, ele se concentrou na questão da restauração, e ele estava lá
pregando, chamando o povo. O grande objetivo era chamar o povo à restauração da comunhão com Deus. E a maneira de fazer aquilo era priorizando três coisas que eles tinham abandonado. E eles tinham que agora voltar para Deus, arrependido, e restaurar aquilo na vida deles e na família. E são essas três coisas que eu quero pregar esse mês inteiro, conclamando as nossas famílias a restaurarem. Primeira delas, os propósitos de Deus. Aquele povo tinha voltado do cativeiro com um propósito bem claro. Eles tinham que voltar e seriam instrumentos de Deus para reconstruir o templo, para adorar o Senhor agora verdadeiramente, para viver segundo os propósitos do Senhor. Mas rapidinho eles se esqueceram disso e foram embora, foram cuidar das suas casas. E agora os profetas começam a chamar o povo a restaurarem os propósitos de Deus. Você está sendo desafiado, eu estou sendo desafiado hoje, exatamente 1º de maio de 2022, a restaurar os propósitos de Deus na minha vida, na minha família. Os propósitos de Deus. No último casamento, agora recente, eu disse que o casamento, antes de ser para a preservação dos cônjuges, antes de ser para o prazer dos cônjuges, antes de ser para a propagação da raça, antes disso, o casamento é para a glória de Deus. Casamento é para a glória de Deus. Foi Deus quem idealizou o casamento. Foi Deus quem fez o primeiro casamento, foi Deus quem realizou. Ele disse: deixará o homem pai e mãe, unirá a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Deus é que instituiu e fez isso para a glória dele, para a glória dele. Portanto, casamento é uma aliança, e é uma aliança que tem que ser vivida de acordo com os princípios dessa aliança estabelecidos por Deus. Por isso que o profeta Ageu e agora o profeta Zacarias está chamando o povo a viver segundo os propósitos de Deus. As famílias segundo o propósito de Deus. De repente sua família está batendo cabeça, porque os propósitos de Deus não são prioridade mais lá. Não são mais prioridade. Você está vivendo de acordo com a sua capacidade, com aquilo que você acha que é certo, acha que é bom. Eu acho que eu vou me dar bem, eu acho que eu vou viver bem, eu mereço. Olha aí essa visão antropocêntrica, diabólica, satânica. Eu estou no centro, eu mereço. Mas Jesus nos ensinou que no casamento nós somos desafiados ao amor sacrificial, amar como Ele amou a igreja. E Ele amou a igreja sacrificialmente, entregando a si mesmo em favor dela. Então ninguém casa para ser feliz, ele casa para fazer o outro feliz. Esse é o seu objetivo. E assim você glorifica a Deus. Então os profetas estavam chamando o povo para restaurar os propósitos de Deus. De repente sua família está enferma, e a pandemia mostrou isso, porque há algum tempo os propósitos de Deus não são vividos na sua casa, não são obedecidos na sua casa. Há algum tempo você está correndo para baixo e para cima, dormindo tarde, comendo o pão que penosamente granjeastes, que diz o salmista. De repente você está preocupado com o seu doutorado, com isso, com aquilo outro, etc., para baixo para cima. Antes da pandemia, você mal via seus filhos, saía 6 horas da manhã, ele estava dormindo, chegava 11 horas da noite, ele estava dormindo. E os poucos momentos que você tinha em casa, você terceirizava. Aí o menino tinha que fazer aula de xadrez, aula disso, daquilo outro, a menina aula de balé e um monte de outras coisas. E como eu tenho dito aqui, muitas crianças aqui na nossa igreja, quando eu vejo a agendinha delas, eu já fico cansado. Mas agora, na pandemia, tivemos de parar. E aí o pai não sabia como lidar com a criança. A criança não sabia obedecer aos pais. Ele não identificava o comando. No comando. E os nossos filhos são nossas ovelhas. E a ovelha tem que entender claramente o comando, senão ela não obedece o pastor. Então a criança não identificava. E aí o estresse. Muitos pais castigando as crianças, etc., extremamente estressados.
E aí a mãe entrava no meio e começava uma briga, enfim. Nós assistimos isso. Para a nossa vergonha. O profeta está chamando o povo a restaurar os propósitos de Deus. Coloque a sua casa em ordem, não é? Ouça a palavra do profeta Isaías, dita ao rei Ezequias: põe a tua casa em ordem. E a maneira de colocar a nossa casa em ordem, restaurando os propósitos do Senhor na nossa casa. As prioridades de Deus. As prioridades de Deus. Quantas famílias já perderam isso? Quantas famílias? Quantas famílias que se dizem cristãs, que já não sabem mais nem agradar o Senhor. Mas o texto deixa claro para nós também que os profetas foram chamados para fazer o povo priorizar a casa de Deus. A casa de Deus. Tanto Ageu quanto Zacarias. Todos dois. No caso de Zacarias, aqui na profecia, ele vai deixar claro aqui, que esses propósitos de Deus que precisavam ser restaurados, esses propósitos tinham a ver com a verdade, esse propósito tinha a ver com a justiça, tinha a ver com o amor, e agora a casa de Deus. Eles estavam correndo para fazer suas casas, etc. e tal, e a casa de Deus estava em ruínas. Eu vejo com tristeza, às vezes, na nossa comunidade, ao longo desses anos no meu ministério, muitas pessoas que se dizem cristãs e têm até seus nomes no hall de membros da igreja, priorizando tantas coisas, não priorizam a casa de Deus. Quantos pais levam de livre e espontânea vontade, sem ninguém lhes obrigar, seus filhos para a balada, mas tem dificuldade de trazê-los para a escola dominical? Quantos pais até castigam seus filhos por causa das lições da escola secular, das lições de ciência, de geografia, disso, daquilo outro, de história, mas não incentivam os seus filhos a lerem a Bíblia em casa? Quantos? A casa do Senhor não tem sido prioridade. O dia do Senhor não tem sido prioridade. Você trabalha de segunda a sexta, sábado tem que descansar e não descansou direito, aí no domingo você vai descansar mais um pouco. Só que a Bíblia diz que você tem que fazer isso nos outros dias, porque o domingo é o dia dele, é o dia do Senhor. E uma das coisas que estava acontecendo nos dias dos dois profetas é que eles estavam abandonando o dia do Senhor. Por isso as famílias estão enfermas. Por isso. Mas também, ambos os profetas estão chamando o povo para restaurar o culto a Deus. 3 problemas: os propósitos, a casa de Deus e o culto a Deus. O culto a Deus. Quantas famílias cristãs não sabem mais o que é culto doméstico? Quantas famílias? É de chorar. É triste. O culto a Deus foi abandonado. Então as famílias precisam de restauração. Restauração. E é isso que Deus está chamando. E faz uma promessa: e há de suceder, ó casa de Judá e casa de Israel, que assim como fostes uma maldição entre os gentios, assim vos salvarei e sereis uma bênção. Não temais, esforcem-se as vossas mãos. Deus não desiste, por isso que está chamando a sua casa de novo.
há esperança, por enquanto. Ele está te chamando à restauração dos propósitos de Deus na sua família, a restauração desse amor pela casa de Deus. Deveria ser domingo de manhã, quando você acordasse os filhos para vir à escola dominical, eles deveriam dar um pulo da cama, alegres. Aquilo não deveria ser pesado para eles, porque a experiência do salmista é: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, quando o papai disse, vamos à igreja, vamos à escola bíblica, os filhos deveriam se alegrar. E se não estão se alegrando, certamente a casa de Deus não é prioridade na sua casa. Com certeza. Então Deus está te chamando para a restauração. Deus está te chamando. Você precisa assumir a dianteira da sua casa. Você precisa lutar pela restauração da sua casa. Ah, meus queridos irmãos, essa restauração profetizada pelo profeta Zacarias dependia ou dependeria de compromissos práticos do povo, sobretudo com os propósitos de Deus, ou seja, a verdade, a justiça e o amor, com a casa de Deus e com o culto a Deus. E as bênçãos do futuro dependeria da perseverança nesse compromisso. Você tem a restauração agora, tem bênçãos agora, e vai continuar tendo essas bênçãos no futuro, se permanecer perseverante nelas. Quero terminar, queridos irmãos, dizendo o seguinte: que nosso Deus, o nosso Deus, só Ele restaura. Só Ele restaura. E restaura poderosamente. Restauração é obra de Deus. E ela vem depois do choro, depois do arrependimento. E ela é fruto do clamor. Então hoje você está sendo chamado a se arrepender, a se quebrantar, a chorar diante do Senhor e a clamar por essa restauração. É isso que nós podemos ver no Salmo 30, verso 5 e no Salmo 126, versículo 4, que eu preguei quinta-feira passada. Nós podemos ver o arrependimento do filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, a partir do verso 11. Nós podemos ver que o arrependimento a restauração daquele garoto, daquele rapaz, ela começou no momento em que ele reconheceu. E no momento que ele reconheceu, ele se arrependeu. Isso nós podemos ver claramente. Ele reconheceu que tinha sido um estúpido. Ele reconheceu que tinha sido precipitado. Ele reconheceu que tinha sido ingrato. Ele reconheceu que tinha sido desobediente. Ele reconheceu que tinha desonrado, entristecido e machucado o seu pai. E reconhecendo isto, ele se arrependeu. E aí nós podemos ver no texto, claramente, a tristeza dele por causa do seu pecado, a confissão que ele fez do seu pecado, e mais do que isso, a atitude dele em abandonar o seu pecado e voltar para a casa do Pai. Estamos sendo hoje desafiados a isso, a reconhecer o nosso pecado, a confessar o nosso pecado e a voltar para a casa do Pai. Nossa casa, como a gente acabou de cantar, ser um lugar de bênçãos. Felizmente, muita gente canta isso hipocritamente. Nossa casa ser um lugar de bênçãos. Nossa casa ser um lugar de harmonia. Nossa casa ser um lugar que Jesus tem prazer de ficar. Nós cantamos isso. Então, meus queridos irmãos, como profeta de Deus, eu conclamo o povo dele a experimentar
essa restauração. Restauração da família. Feche os seus olhos. Pense aí na sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.